Meus irmãos, nessa rica oportunidade, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Aproveitando que estão de férias, eu vou pedir para o nosso querido irmão da mídia aí, o Arthur, pôr para nós isso. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, vamos estar lendo do verso 1 até o versículo de número 7, tá? Toda essa, é bom porque essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel, né? Essa aqui, boa essa tradução. 1 Reis, 2 Reis 6, do verso 1 ao verso de número 7. Diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. Disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Glória a Deus. Muito obrigado. Se puder sentar e manter com a sua Bíblia aberta, ou deixar ali, o verso 1. Meus irmãos, eu quero nessa feita externar os meus agradecimentos ao eterno e triuno Deus pela oportunidade, privilégio que Ele está me concedendo de poder mais uma vez estar na sua casa, isso dessa feita, podendo também estar ocupando a tribuna, isso da sua casa, para poder assim estar exercendo esse ministério, o ministério da palavra. É com muito temor e tremor que eu venho me colocar nessa ocasião para poder transmitir a palavra do Senhor. Pregar não é um hobby, pregar é um chamado, é uma missão que foi imposta pelo nosso Deus à sua igreja, isso com a finalidade de levar a sua mensagem. E eu quero também louvar a Deus pela vida do nosso nobre pastor Ivan Santana. Deus o abençoe. Muito obrigado pela vida da pastora Marli Santana. Deus abençoe o senhor. Obrigado pela confiabilidade e por me franquear essa oportunidade para poder mais uma vez estar transmitindo a palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida dos meus colegas obreiros, meus irmãos. A igreja AD Recanto do Bosque é uma igreja abençoada. Isso, uma igreja muito abençoada. Eu estava comentando, sempre comento em casa, você redundante com isso aqui, que a igreja AD Recanto do Bosque era uma igreja que está bem sustida. Graças a Deus. Nós temos pregadores, professores, mestres, isso. Temos aqui uma equipe de louvor, 2 equipes de louvores muito abençoada, graças a Deus. Temos aí aquele da mídia, o Artuzão, que sempre está projetando aí, e o modelo, o presbítero Marcão, modelo nesse ponto, né, irmãos? Abençoado na mídia aí, certo? Graças a Deus, temos aqui homens de Deus, mestres na palavra. Tivemos pela manhã o encerramento da nossa EBD, nesse terceiro trimestre, foi uma bênção. O evangelista Lucas estava possuído hoje de manhã, uma bênção, irmãos. Eu falei lá em casa: rapaz, mas que coisa boa, que maravilha, isso, que ensinamento, passou muito rápido. Eu sou aquele que pouco fala na escola, mas eu sempre estou ali absorvendo, comendo, alimentando, para que eu possa cada vez mais poder também, quando for me dado uma oportunidade de pregar, isso está bem instruído. Graças a Deus, sem uma demagogia. Que Deus lhe abençoe. Deus abençoe os obreiros. Meus irmãos, o texto paralítico é um texto, por sinal,
muito bem conhecido dos irmãos, daqueles que têm o hábito santo de ler a palavra de Deus. E eu quero poder prender a sua atenção dentro desse texto que nós acabamos de ler. Quando nós olhamos para o livro dos Reis, você vai perceber que esse livro, lá na Bíblia de estudo, você vai ver na apresentação, está lá o autor, não é isso? Aí está autor desconhecido, aí depois atribuído ao profeta Jeremias. Aí nós temos a data em que foi escrito 538 antes de Cristo. Agora, interessante é que quando a gente lê lá e vê autor desconhecido, mas atribuído ao profeta Jeremias, quando você passa a estudar um pouco a respeito da questão do livro dos reis, você vai ver que houve uma grande preocupação, até hoje há, não é isso, para tentar se encontrar de fato quem foi o autor do livro dos reis. Essa é uma grande realidade, que esse livro ele foi escrito um pouco mais tarde, é isso, na tomada de Judá, reino do sul, que foi tomado pelos babilônios mais ou menos no ano 586 antes de Cristo. E o interessante é que o livro dos reis, você percebe que foi um só autor quem escreveu, e esse autor ele foi testemunha ocular, é isso, da destruição de Jerusalém. Porque quando nós folheamos o texto, o livro, estudamos, você percebe que ele vai escrever com muita precisão, com muita riqueza de informação, e isso dá-nos a entender que ele viu, ele presenciou a destruída de Jerusalém. Agora, interessante, irmãos, é que mesmo a autoria não sendo ainda determinada com certeza, mas houve muitas questões concernentes ao livro dos reis. Entre os grandes estudiosos, surgiu muitos homens apontando algumas questões: quem era o escritor, quem foi o autor desse livro, e alguns apontaram o escriba Esdras como sendo o compilador do livro de 1 Reis, outros apontaram para o profeta Isaías como sendo o editor deste livro, mas na verdade muitos eruditos se levantaram pesquisando, tentando apontar, até disseram que seria um profeta desconhecido, ou mesmo um judeu que viveu no cativeiro em Babilônia, mais ou menos no ano 550 antes de Cristo. Agora, interessante é que um grande escritor, irmãos, um famoso escritor, um homem de Deus, escritor, ele, um grande historiador, Joséfo, aí mais ou menos na cidade de Jerusalém, depois, no primeiro século depois de Cristo, ele vai apontar, certo? E seja o livro dos reis, como autoria dos profetas. E com isso, parou-se entre os estudiosos de pesquisar e buscar um autor específico. Mas eu estava lendo, estudando, e assim interessante é que existe uma tradição no meio do povo, uma tradição dos judeus, uma antiga tradição chamada de Talmud. Esse Talmud, ele é uma coleção de livros, e nesse livro vai trazer algumas discussões rabínicas, e ali se encontra algumas discussões a respeito da lei, da ética e também da cultura e também dos costumes judaicos. E segundo essa tradição, eles vão atribuir ao profeta Jeremias a autoria do livro dos reis. Agora, interessante, irmãos, é que esse profeta famoso Jeremias, ele foi quem pregou, viveu e pregou ali em Jerusalém, antes da queda e depois da queda de Jerusalém. Agora, interessante, qual era o conteúdo, o propósito desse livro a ser escrito? Com certeza, se Jeremias ou qualquer outro profeta, de certo que ele foi escrito, inspirado por Deus, por isso ele foi inserido no cânon sagrado, e esse aqui com a finalidade, aleluia, com a finalidade de que o autor, ele olha
para o grande terror do exílio do povo de Deus, e ele então vai compilar primeiro e segundo Reis com a finalidade de responder uma questão: por que o reino do norte, Israel, capital, ali, reino do norte, o reino do sul, Judá, capital, Jerusalém, por que esse povo, capital, não é isso? Jerusalém, reino do sul, por que esse povo, eles foram levados em cativeiro? Agora interessante, aí o profeta, ele vai escrever uma mensagem profética para mostrar que esse tipo de punição em cativeiro, aleluia, olha só como Deus trabalha, como Deus tem o seu meio, a sua forma de trabalhar. O profeta vai escrever essa mensagem profética para mostrar que esse tipo de punição de cativeiro através de nações pagãs estrangeiras era devido, irmãos, o povo haver constantemente desobedecido a Deus, rompendo com a aliança que Deus havia feito com esse povo. Aí então a finalidade desse livro é apontar e levar os exilados a lembrarem da sua história e se arrependerem e tornarem para Deus. Então esse é o propósito desse livro. E quando eu estava lendo, estudando aqui, me debrucei, estudando para ver essa questão, interessante é que no livro dos Reis, Deus, ele é apontado como Senhor da história, aleluia, e como para mostrar que Deus, ainda que pareça que ela saiu do controle, mas Deus sempre esteve, sempre estará no controle da história da humanidade, aleluia, porque Ele é o Senhor Deus, e Deus, Ele tem as suas formas e os seus meios de trabalhar, aleluia, de tratar para com aqueles que se mantiveram fiéis, obedientes a Deus na sua palavra, cumprindo com a sua vontade, serão com certeza desfrutar das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus, da presença de Deus, como assim também aqueles que desobedeceram, aqueles que romperam com a aliança, também vão desfrutar da parte de Deus, sabe o que, irmãos? Uma correção punitiva, e foi assim que Deus agiu. E olhando para isso, eu posso ver no capítulo 6, no texto oralino, eu quero prender a sua atenção dentro desse espaço de tempo que me é concedido para poder trazer essa palavra ao seu coração e subjugar aqui um tema, o texto e os seus contextos, aleluia, certo? O seguinte tema: uma igreja em movimento. Diga assim: uma igreja em movimento. Aleluia, uma igreja em movimento. E eu quero pontuar com os irmãos esse capítulo 6, quero ser fiel à exegese do texto, não sangrar o texto, mas deixar o texto falar. Perceba comigo que no verso de número 1, nós vamos ver aqui algumas pontuações. Perceba que o verso de número 1 do capítulo 6, olha o que o versículo vai dizer nessa oportunidade. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar aonde habitamos diante da tua presença nos é estreito demais. Aleluia. Perceba, irmãos, que o texto ele vai nos mostrar essa igreja, o perfil dessa igreja em movimento. O interessante é que o profeta Eliseu, todos nós sabemos que ele foi o sucessor do profeta Elias. Eliseu, ele tanto era profeta, como ele atuava na área da pedagogia, trazendo ensinamento, trazendo os ensinamentos de seus ancestrais para o povo, para os seus alunos, na fidelidade de despertar, de sustentar, de avivar e de levar esse povo a manterem-se fiel a Deus diante da apostasia
que havia se espalhado. A igreja, ou esta escola de profeta, ela era uma escola resistente àquele momento de crise que a nação estava atravessando. Agora perceba o primeiro perfil que nós vamos ver, o primeiro ponto no verso 1. Eles disseram para Eliseu: o lugar em que nós estamos diante da tua presença nos é estreito demais. Perceba que o primeiro ponto aqui, a primeira qualidade que eu vejo, é que essa igreja que está em movimento, ela é uma igreja que tem visão de crescimento. Aleluia! Visão de crescimento. Eles chegaram, eles se reuniram, olharam, calcularam, viram que o lugar era estreito e eles então entraram em um acordo. Chegaram para o profeta e disseram: Eliseu, o lugar aqui é pequeno, o lugar é estreito, o lugar é apertado. Olha só, qual era a visão desse povo? Visão de crescimento. Aleluia! Visão de crescimento da obra de Deus. Eles tiveram essa visão. Agora, o interessante é que coisa linda é quando nós temos esta visão, podendo então estar inserido dentro de uma visão de crescimento. A pior coisa é você estar com alguém ou conviver com alguém que ele não consegue assim e ter esta visão de crescimento. Quando eu falo de visão de crescimento, eu posso também ver na palavra de Deus, no livro do Números, capítulo de número 13, capítulo 14, você vai ver que quando Moisés, ele envia os 12 espias para ver a terra que Deus havia prometido para a nação, aleluia, para que a nação fosse introduzida na terra, Moisés envia 12 espias. Eles foram, olharam a terra, passearam pela terra, viram a terra, trouxeram prova da terra, trouxeram figo, romã, trouxeram cacho de uva grande que foi necessário 2 homens carregar. Eles trouxeram, chegaram diante de Moisés e a congregação de Israel para dar o relatório da terra. Só que eles começaram a difamar a terra. Disse Moisés: verdade, a terra é boa, a terra é próspera, é uma terra abençoada. Olha só a prova do que a terra produz. Mas olha só o que é visão pequena, irmãos. Olha o que é uma pessoa de visão pequena, sofre de miopia espiritual. Eles disseram: mas nós olhando a terra, passeando pela terra, nós vimos ali os filhos de Anak, os descendentes de Anak, são homens grandes, são gigantes, não precisa nem brigar, só deitar em cima, está morto. Então perceba, querido, que eles começaram a difamar e a congregação ficou com medo. Naquela mesma hora, olha o que é visão de crescimento: Josué e Caleb, aleluia. Josué e Caleb se levantaram, rasgaram as roupas e disseram assim: olha, nós vamos subir, vamos nos calar, nós vamos subir, vamos possuir a terra. Capítulo 14, verso 6, ele diz assim: se Deus quiser, nós vamos subir, vamos possuir a terra, e esse povo lá, eles serão como pães diante de nós, porque o Senhor se agradará de nós. Aleluia! Sabe o que é isso? Visão de crescimento. Tem luta? Tem dificuldade? Tem problemas? Tem, mas quem me chamou foi Deus. Quem fez a promessa foi Deus. É isso? Quem é Deus que está no controle? Olha para o irmão e diga assim: visão de crescimento. Precisamos ter esta visão. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa mais do que nunca ter esta visão de crescimento. Eles disseram: o lugar é estreito, o lugar é apertado demais, é isso, o lugar é pequeno. Aí olha só, aí no texto continua, irmãos, verso de número 2, olha só o que o texto mostra. Aí o verso 2 diz assim: vamos pois até o Jordão e tomamos de lá cada um de nós uma viga. Aleluia! Veja que coisa linda. Segundo ponto que eu vejo aqui dessa igreja que está se movimentando, dessa igreja
que está tendo esta visão de crescimento. Essa igreja que quer ver a obra crescer, mesmo em meio a grande dificuldade, mesmo em meio a grande dificuldades que a igreja, que esse povo estava enfrentando, apostasia, cativeiro, muita luta, mas eles permaneceram visionários, eles permaneceram fiéis a Deus, eles permaneceram acreditando que a obra de Deus, ela vai crescer, ela ia crescer e vai crescer. Aí o verso 2 vai nos mostrar: vamos, pois, até o Jordão. Eu lendo, e o segundo ponto interessante, aleluia, dessa igreja, sabe qual é? Disposição para trabalhar, aleluia. Eles tinham disposição para trabalhar. Eles se colocaram em disposição, tiveram, se animaram, se fortaleceram, aleluia. Porque, irmãos, tem muita gente que tem visão bonita, não é isso? Visão de crescimento, muita gente tem, mas ele não tem disposição para que assim a visão possa então sair da esfera da visão para a realidade. Tem muita gente que tem visão, mas porém ele não tem disposição para poder fazer acontecer, aleluia. Quando nós estamos na direção de Deus, Deus está no controle, e Deus, ele nos dá a direção, e nós abre a visão, certo, que com certeza a coisa vai acontecer. Agora eu acho lindo é que eles disseram assim: vamos, pois, até o Jordão. Aleluia. Cada um de nós, que coisa linda, irmãos. Cada um de nós, ou seja, disposição em cada um de nós. Olha para o irmão e diga assim: a sua parte você tem que fazer. A sua parte você vai ter que fazer. Deus, ele nos chamou. Deus nos escolheu. E cada um tem uma função a ser desenvolvida na obra de Deus. Pode dizer: eu não vou fazer. Você vai fazer. Deus vai pôr substituto no teu lugar. É você que Deus vai usar para fazer. É você que Deus vai te levantar. É você que Deus vai usar. Que você faça biquinho. Tem uns que faz, né, irmãos? Eu não vou, não faço, mas Deus te chamou. Irmão, você está enrolado com Deus. Foi Deus quem te chamou. Foi Deus quem te escolheu. Aleluia. E Ele te escolheu, te chamou. Então precisamos ter disposição. Disposição para fazer. Disposição para trabalhar. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Aleluia. Aquilo que Deus colocou para mim fazer. Louvado seja Deus. Você vai fazer. Nós vamos fazer. E o reino de Deus vai avançar. Aleluia. Vai avançar. Esse é o projeto. Aí o texto primeiro, segundo ponto, disposição. Diga comigo: disposição. Aleluia. Para trabalhar, vamos até o Jordão e tomamos de lá, cada um de nós, uma viga. Aí o versículo de número 3, olha só, verso de número 2 ainda diz assim: vamos, pois, até o Jordão, tomamos de lá uma viga, cada um de nós. Aí o verso continua dizendo: e construímos ali um lugar em que habitamos. Aí respondeu quem? Ele disse: pode ir. Olha só, pode ir. Mas eles voltaram para Eliseu. Eles se voltaram então para Eliseu e disseram, verso 3, disseram: queremos que você vá conosco. Aleluia. Queremos que você vá conosco. Aí Eliseu disse: eu irei. Aleluia. Que coisa linda. Veja só, irmãos, companheirismo. Essa igreja, a igreja do Senhor, ela não tem visão de tribo. Tribo não se respeita, não tem visão de facção. A visão do reino de Deus, isso é uma visão de reino que a igreja tem. Aleluia. Ninguém
trabalha em prol de si. Trabalhamos em prol do crescimento do reino de Deus. Por isso é necessário sermos companheirismo. Ele disse: olha, queremos que o Senhor vá conosco. Aí Eliseu então olhou assim e disse: eu irei. Aleluia. E eles foram para o Jordão com a finalidade, com propósito, com o objetivo de cortar madeira, de trabalhar, de pôr a mão na obra para ampliar o lugar, para ampliar o ambiente, porque eles acreditavam que haveria crescimento. Aleluia. Então é necessário, a igreja odierna precisa mais do que nunca, a igreja de Jesus, ela precisa estar inserido dentro desta visão, querido, visão de crescimento, disposição para produzir no reino de Deus, companheirismo. Aleluia. Querido, uma igreja unida, uma igreja visionária, uma igreja disposta a pagar o preço, uma igreja disposta a produzir, andando dentro da visão de Deus. Não tem cão, não tem capeta, não tem governo, não tem nada que impeça e que embarga o crescimento e a marcha dessa igreja do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então é esse o propósito. Vamos lá, versículo ainda se segue. Terceiro ponto, querido, é ter companheirismo, é ser companheiro, é estar pronto para ajudar, é dar a mão, é abraçar. Quer ver um exemplo de companheirismo? Davi, ele estava cercado pela guarnição dos filisteus. Davi estava ali guardado, estava ali, querido, no lugar de refúgio. Davi se lembrou e disse assim: quem me dera se eu pudesse beber das águas que estão juntas às cisternas de Belém. Davi teve um pensamento, irmãos, teve um desejo extraordinário. Olha o que é companheirismo. Os moços valentes de Davi, que estavam com Davi ali, eles atravessaram a guarnição dos filisteus, foram lá, trouxeram água para o rei Davi, ou para Davi, era a água para Davi. Olha só, Davi olhou para aquela água, Davi não bebeu, Davi derramou a água como sacrifício de libação diante de Deus. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu não posso beber esta água. Esses homens deram a vida deles para que essa água chegasse até mim. Sabe o que é isso? Companheirismo. Aleluia. O verdadeiro companheiro não lança o outro na chapada. O verdadeiro companheirismo, querido, ele não abre mão do seu companheiro. A visão da igreja em movimento é uma visão diferente do mundo. Lá no mundo, alguém precisa cair para alguém se dar bem, mas aqui é diferente. Aqui nós levantamos o caído para ele continuar andando, louvando e exaltando a Deus. Isto é companheirismo. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos do pastor e a pastora. Aleluia. O pastor precisa da igreja, e nós em todo precisamos e dependemos de Deus. Aleluia. Diga para o irmão assim: eu conto com você. Visão de crescimento, já para encerrar. Aleluia. Aí eles foram, olha só o que o texto ainda vai nos mostrar. Verso de número 4. E foi com eles, e chegando ao Jordão, começaram a cortar madeira, começaram a trabalhar, trabalhando intensamente, com visão, com disposição, com propósito, um objetivo. Aleluia. Eles, de repente, o machado desencabou, irmãos, caiu na água, as águas barrentas do Jordão. Naquele momento, preste atenção, naquele momento, aquele moço deu um grito, a um ponto de exclamação. Ele exclamou: ai, meu Senhor, era emprestado. Irmãos, veja a preocupação daquele moço.
era além de ser emprestado, mas ele não queria ficar parado. Ele queria fazer a sua parte. Aleluia. Ele não queria. Agora deixa eu mostrar para você e concluo com a igreja. Se coloca de pé. Preste atenção, querido, que mesmo a igreja, quando ela tem visão, disposição, quando ela tem comunhão, sabe o que acontece? A igreja está fazendo a parte dela. Aí, querido, agora entra a parte de Deus. Diga assim: entra a parte de Deus. Entra a parte de Deus. A igreja precisa ter visão, precisa ter disposição, precisa ter comunhão e precisa ter oração. Aqui ele clamou. Clamar aqui, o profeta representa Deus. O profeta, ele é uma autoridade de Deus, e como autoridade de Deus, ele está representando Deus naquela hora. E eles clamaram, diga assim, oração. Aleluia, diga assim, oração nos leva a uma vida de dependência de Deus. Eu não sei, querido, aqui vai contra a lei da física. Quem já viu ferro flutuar? Eu nunca vi. Mas quando Deus entra na história, quando Deus entra na questão, quando Deus entra na causa, parece impossível, mas quando Deus entra, até ferro tem que flutuar. Aleluia. Na mesma hora, então, quando o moço clamou, houve uma ação de Deus, o ferro flutuou, e o idôneo disse: toma, pega. O moço se abaixou, pegou, voltou. Sabe o que é isso? Querido, quando a igreja tem visão, disposição, é uma igreja que tem comunhão, a ação sobrenatural de Deus. Levante a mão, segura assim. Você que me assiste pela internet, você internauta, quero dizer para você: Deus é um Deus da restituição. Não importa o problema, não importa a dificuldade, mas se nós priorizarmos Deus, nós priorizarmos o reino de Deus, haverá uma ação de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Que debata, porque haverá, será o ano 2025 de restituição para a glória de Deus. Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Querido Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelo teu povo, Jesus. Abençoa os teus filhos. Estende a tua mão poderosa. Vai trazendo nesta noite restituição na saúde, restituição no lar, restituição na vida espiritual. Abençoa teus filhos, aviva o teu povo, levanta o caído, fortalece o fraco. Pai, em nome de Jesus.